aqui como representante da imprensa burguesa. Eu vim aqui como jornalista que cobriu os debates, que cobriu as manifestações pela Folha. Vou dizer que aqui na mesa também não é só diferença. Nós três somos do Departamento de História da USP. O Caio 19, eu 38. O Padre Beô 72, tem uma diferença aí, vai dobrando, né? E é interessante que quem é o protagonista aqui da mesa é o mais jovem, né? Isso é sinal dos tempos aqui. O que eu quero dizer da minha experiência pessoal, quando começaram as manifestações, eu nem estava em São Paulo, eu estava cobrindo até o caso dos índios terrenos em Mato Grosso do Sul, e de lá eu só ouvia que estavam bloqueando, ninguém explicava o que era MPL, e eu lá, ouvindo a rádio, o CBN, lá em Cidrolândia, só achava um absurdo que as pessoas não podiam passar, enfim, não entendia nada do que estava acontecendo. E depois, quando eu voltei, que eu comecei a cobrir, né? Eu acho que a trajetória, eu não tive tempo de checar, mas eu acho que foi o Wittgenstein que disse que uma ideia nova primeiro é ridicularizada, depois é criticada e finalmente é aceita, né? Eu acho que, no caso, vamos falar primeiro do movimento Passe Livre. Acho que o movimento Passe Livre passou pelas 3 fases na imprensa. Eu acho que no primeiro momento foi ridicularizado, inclusive a ideia do Passe Livre. Depois começou a ser levada a sério, pelo menos na Folha de São Paulo. Os meninos escreveram 2 artigos na página 3, que é a página de artigos. Aliás, no mesmo dia do editorial Retomar a Paulista, na página do outro lado tinha um artigo assinado por 3 de vocês, né? 3, bom, pelos meninos aí defendendo, né? E o Brasil é um país que, quem disse que a cada uma década esquece o que passou nos últimos 10 anos, né? A Folha tem um editorial de 1990 em que ela se diz simpática até ao Passe Livre, na época da Erundina, né? Quando ela lançou essa proposta, a Folha fez um editorial dizendo que era uma proposta interessante e que, enfim, demonstrava uma simpatia. Enfim, mas no meu caso, eu já estou na fase aceita, porque o Daniel, que está aqui, que também é do Passe Livre, ele tem 29 anos, é veterano, porque ele participou do movimento desde Florianópolis, né? E ele, flamenguista como eu, disse que se o Ronaldo, na época que o Ronaldo era criança, se tivesse Passe Livre, ele ia ser flamenguista, porque o Ronaldo não é flamenguista porque ele não tinha dinheiro para pagar o ônibus para ir para treinar no Flamengo, foi para o São Cristóvão. Então, eu já estou na terceira fase do Wittgenstein. Mas, sobre eu vou falar menos organizadamente, porque é a primeira vez que eu falo sobre isso, né? E já estou cobrindo a Igreja Católica, por isso que o padre e eu, a gente conversa bastante, porque a minha missão agora é a vinda do Papa. Mas essa suposta virada do dia 13, naquela quinta-feira, eu estava lá. Eu acho que, primeiro, não é que as manifestações ocorreram da mesma forma e, de repente, a imprensa mudou de ideia. Eu acho que 2 dias antes houve a manifestação que teve uma imagem muito forte, que foi do policial sangrando, que ele foi tentar, se não me engano, ele foi tentar impedir uma pichação, caiu no chão com um manifestante, outros 10 manifestantes, pelo menos, bateram nesse policial. Mais manifestantes do que estava batendo protegeram o policial, e o policial sacou uma arma sangrando na cabeça, e, enfim, essa foi uma imagem muito forte. Então, quer dizer, também não vamos dizer que foi só lixeira, e que também teve outros episódios também. Eu não estava, mas, se eu não estou equivocado, também houve depredação de metrô, de estação de metrô na Avenida Paulista. Então, quer dizer, foram momentos diferentes. Na quinta-feira não houve essas depredações, não houve policial ferido, não houve depredação de estação de metrô, e houve uma violência desproporcional da polícia, muito maior do que os dias anteriores, pelo menos foi a impressão de quem falou. E muita gente diz que foi um corporativismo. A Folha teve 7 jornalistas feridos naquela noite. Uma ficou famosa porque levou um tiro perto do olho, ficou inchada, a Juliana, da TV Folha. Mas antes da Juliana ter sido atingida, já estava no ar, tanto na Folha quanto no Globo, um texto do Hélio Gaspari,
em que ele chamava o primeiro embate que foi ali na região da Maria Antônia, a nova Batalha da Maria Antônia, né? E ele fala claramente, olha, os meninos estavam andando, os policiais foram lá, atacaram. Então, assim, eu acho que a imagem da Juliana, dos jornalistas, foi muito forte, mas eu acho que o fato de um jornalista como o Hélio Gaspari estar lá, ele foi pessoalmente, tem a foto dele lá, e ele ter visto, ele ter colocado isso no ar, ao mesmo tempo que as manifestações estavam ocorrendo, acho que também isso, né, o jornalista como Hélio Gaspari, também foi muito importante nesse momento que a polícia ficou mais violenta ou supostamente mais violenta e a imprensa mudou de lado. Enfim, é que eu não acho que seja exatamente mudar de lado. Eu também fiquei meio um pouco chateado com... acho que foi a Zenha que escreveu no blog dele que os tiros contra os jornalistas doeram, mas foram didáticos, porque os jornalistas não sabem o que a PM faz sistematicamente todos os dias na periferia, e que agora, quando atingia a imprensa, então, finalmente, eles estavam aprendendo, era uma pedagogia, os tiros contra a imprensa. Eu não posso falar dos outros jornais, mas eu acho que a Folha cobre sistematicamente a Polícia Militar. Nós temos um jornalista, acho que mora em São Paulo, lembra do material que ele fez com aquele vídeo chamado Estrebucha, que era um policial executando um suposto criminoso na frente de todo mundo. O vídeo, a Folha divulgou esse vídeo. Esse repórter, o André Caramante, ele cobria a Polícia Militar. No ano passado ele foi até obrigado a deixar o país por ameaças que vieram da rota. Ele teve que deixar o país, ficou meses fora do país. Enfim, eu não sei para quem que o Azenha falou, nem sei se vale a pena falar isso, mas eu fiquei particularmente chateado porque, no caso da Folha, a gente tem uma atenção com a Polícia Militar, principalmente no trabalho do André Caramante e de outros vários aí. Dentro dessa ideia de que o Wittgenstein primeiro é ridicularizar, depois criticar e depois aceitar, eu acho que um momento muito importante, no caso da gente entender o que foi o movimento Passe Livre, foi o momento que os dois meninos, o Lucas e a Nina, participaram do Roda Viva. Eu acho que ali teve muitos jornalistas que tentou ridicularizar os meninos e aconteceu justamente o contrário, né? Os meninos foram muito bem preparados, as pessoas não sabiam e isso é um erro os jornalistas não sabiam qual que era a história do movimento Passe Livre, quantos anos eles já estavam fazendo isso, que eles já tinham estudado o assunto, e as perguntas eram muito mal feitas e os meninos tiravam de letra ali o que estavam sendo jogados ali. Eram uma série de provocações ali e os meninos foram muito bem. Eu acho isso entre nós, assim, a gente foi um momento assim que a gente começou a entender melhor os meninos do Passe Livre, né? Eu pessoalmente entrevistei o Caio já acho que 2 vezes, nunca entrevistei alguém tão novo. O Caio participou da sabatina, a Folha promoveu uma sabatina com os meninos do movimento Passe Livre, foi transmitido no UOL, depois ganhou uma página, e ali a gente tentou dar maior... Eu acho que o Caio deve bater o recorde do sabatinado mais novo da história do jornal. 19 anos é muito, né? É muito. E eu acho que o grande mérito dos jornais, a parte positiva, foi que eles entenderam que era uma pauta, e vários jornais, inclusive a Folha, o Estado, a própria Globo, que eu não vejo tanto, mas eles começaram a colocar repórteres para falar sobre transporte público, para entender o que é o financiamento, para tentar abrir a caixa preta das planilhas. Saíram muitas matérias discutindo o transporte público, né, de uma forma mais aprofundada. E é um mérito do MPL que eles pautaram dezenas, centenas de jornalistas para fazerem matérias sobre transporte público. Isso é um grande avanço, né? O erro, acho que é o erro que a gente comete
com vários assuntos, é que no jargão da que a gente fala que a cobertura, entre aspas, vira a matéria do PMDB. Quer dizer, a matéria do PMDB é assim, agora que a discussão foi para Brasília, então quem que vai fazer aliança com a Dilma por causa da manifestação, do protesto, o PL, o Conchavo, e aí vira uma cobertura de bastidor chata, que tenta antecipar uma ansiedade sobre a eleição de 2014, que faz parte também da cultura política aí do país, mas também os jornais ficam sequestrados aí para esse declaratório, para essa coisa chata de aliança, de antecipar tudo, que ninguém consegue ler mais, porque é uma chatice, que a gente chama de matéria do PMDB, né? Porque o PMDB eu acho que é o símbolo dessa chatice toda aí. Outros erros também para mim, essas comparações absurdas. Tem muita entrevista e muito artigo, presta muita atenção em pessoas que nunca vieram para o Brasil e estão lá na Espanha. Esse Manuel Castells aí, o cara passou 2 semanas aqui e acha que entende tudo e que pode associar com a Turquia e que tudo é indignado. Enfim, é prestar atenção muito a essa mentalidade provinciana, né? Deu no New York Times, como diz Jorge Benjor, né? Essa coisa chata de achar que as pessoas que... Não, eu acho que tem muito estrangeiro que pode falar sobre o Brasil. Eu gosto muito dos trabalhos brasilianistas, o Padre Beoso, o Caio, a gente lê muito historiadores estrangeiros, mas são historiadores que passaram 3, 4, 5 anos aqui, falam português, enfim. Agora, essas pessoas que veem o noticiário e a gente presta atenção nelas... Esse Manuel Castells virou o guru dessa coisa aí de protestos aí convocados pela internet, essa coisa toda. E um artigo que ele publicou só para dar um exemplo, um artigo que ele publicou no Vanguardia, que é um jornal importante da Espanha, tem um parágrafo lá que ele diz que o ministro da Justiça, o Cardoso, e o governador do Distrito Federal, Agnello, eles autorizaram o uso de arma de fogo verdadeira contra os manifestantes e o resultado foram vários mortos. Quer dizer, é um absurdo. Assim. Aí a pessoa publicou isso na Espanha e vai jornalista brasileiro entrevistar esses caras. Assim. Então, assim, eu acho que a gente não é que não deva buscar a explicação com os especialistas estrangeiros, mas tem que ser mais seletivo.